quero, nessa oportunidade, cumprimentar a todos os jovens com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio para mim poder estar me dirigindo a vós, a pedido do nosso querido vosso líder, evangelista Vanderlei, para ministrar ao seu coração uma palavra da parte de Deus. Para tal, eu quero tomar um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 13, versículos de número 9 até o versículo 13, que diz assim o texto sagrado: Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Versículo de número 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Verso 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Eu quero falar convosco nesta noite sobre o tema: as escolhas de nossa vida decidem o nosso futuro. O texto que nós tomamos fala sobre o momento exato da separação entre Abrão e o seu sobrinho Ló. Exatamente aqui chega o momento da separação em que Ló deveria assumir a sua responsabilidade, a sua própria identidade de vida para dar prosseguimento à sua subsistência. Ló faz então a escolha que perduraria por toda a sua vida. O verso 9 mostra para nós que foi colocado diante tanto de Abrão como do seu sobrinho Ló a mesma visão, ou seja, a terra está diante de nós. Escolhe o que é que você quer. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Chegou o momento de nós nos separar. Chegou o momento de fazermos a escolha. Chegou o momento de decidirmos. Um para um lado, outro para o outro. Na vida cristã, ou na vida do jovem, de uma maneira em geral, chega o momento em que o jovem tem que decidir, e essa decisão vai perdurar por toda a sua vida. Chega o momento de sair da casa do pai, chega o momento de deixar os seus tutores, e então assumir a sua própria identidade. Qual foi a escolha de Ló? A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu. Observa a expressão Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. É muito interessante nós observarmos que o momento da nossa decisão tem que ser bem preciso e termos muito cuidado com aquilo que nós olhamos, com aquilo que a gente vê, ou com aquilo que nós vamos escolher porque a gente está vendo. Ele precisava escolher um local para estabelecer a sua família, e ele levantou os olhos e viu. Existem momentos na nossa vida, meu querido jovem, que a nossa visão não deve ser com os nossos olhos carnais, e sim com os nossos olhos espirituais. Eu diria
que com os olhos da alma. Eu me lembro, há muitos anos atrás, ainda na minha adolescência, eu escrevi um poema. E me lembro nitidamente, até hoje, a frase que eu escrevi. E eu escrevi da seguinte maneira: pelos olhos dos meus olhos, eu sei o que eu não posso ver. Eu queria dizer com isso, que com os olhos da minha alma, com os olhos do meu homem interior, ou seja, com a minha consciência, eu vou discernir aquilo que eu posso colocar os meus olhos para olhar ou não. Ou eu vou filtrar aquilo que os meus olhos estão vendo. É bem maravilhoso nós analisarmos o que o apóstolo São Paulo escreve na palavra de Deus, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Lá, nós lemos o seguinte, que nós devemos de andar por fé e não por vista. Eu vou repetir. Paulo disse, andamos por fé, porque andamos por fé e não por vista. O que é fé? Fé é o conjunto daquilo que nós cremos, aquilo que nós aprendemos no nosso contexto cristão, é o que a palavra de Deus nos ensina. Tudo que vem no bojo do Evangelho, tudo que vem dentro do Evangelho e que nós assimilamos, aprendemos, conforme os nossos pais nos ensinaram, conforme os nossos mestres, os nossos tutores nos ensinaram, que nós devemos abandonar a vida de pecado, que nós devemos abandonar as promiscuidades. Tudo isso faz parte do conjunto da fé. Nós cremos na palavra do nosso eterno Deus. O que foi que Ló escolhe? Ló escolheu as campinas do Jordão. Nas campinas do Jordão, existiam algumas cidades que eu destaco duas, Sodoma e Gomorra. E o texto diz que ele estendeu, ele foi construindo as suas tendas até a cidade de Sodoma. A palavra Sodoma, ela traz para nós uma expressão chamada de sodomia. A Bíblia chama de sodomia. Essa sodomia diz respeito a toda e qualquer espécie de promiscuidade sexual. Coisas tais como incesto, tais como sexo ilícito, homossexualidade, todas as coisas, sexo livre antes do casamento, adultério, todas as coisas perniciosas que diz respeito a Sodoma, a ponto de Deus destruir aquelas cidades por causa da promiscuidade, a prostituição sexual. Deus então destrói. E o texto sagrado diz que foi lá que a visão de Ló alcançou. E foi lá que ele construiu a sua vida. Um local que ele viu, agradou, era bonito, era belo, e então ele foi, construiu toda a sua vida em Sodoma. Em um momento tão sério da nossa vida, querido jovem, em um momento tão sublime da nossa vida, que é o momento das nossas escolhas, nós precisamos de não simplesmente estar vendo com os olhos naturais, mas temos que ter a visão espiritual. Olha o que Paulo escreve no capítulo 6, versículo 12, da sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos voltar ao texto de Gênesis. No versículo de número 10, a Bíblia diz assim: como era o jardim do Senhor e como era a terra do Egito, quando se vai entrando em Zoar.
a beleza. Deus havia criado totalmente belo. Mas o texto sagrado, logo a seguinte, no versículo número 13, o texto diz assim: porém, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Aqui está todo o perigo da nossa escolha. Escolhermos errado, escolhermos aquilo que não agrada a Deus, escolhermos só por aquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos. O lugar era lindo. As Campinas do Jordão era como o jardim de Deus, é o que o texto sagrado está dizendo para nós. E ali, Ló se sentiu à vontade e ele construiu a sua tenda, construiu a sua vida. O fato é que a beleza muitas vezes esconde a maldade. A beleza muitas vezes esconde o feio. Você já ouviu falar do pantom da ópera? Ou do fantasma da ópera? A máscara esconde um rosto deformado. A máscara da beleza, às vezes, esconde um rosto deformado. Jovem, onde você está armando a sua tenda? Aonde você está colocando ou está escolhendo para iniciar toda a sua trajetória de vida, para fazer com que os seus dias do amanhã sejam bênçãos? Onde você está escolhendo? O que é que você está vendo e fazendo as suas escolhas? Ora, é sabido, Ló não foi bem sucedido nas suas escolhas. Eu não tenho tempo aqui para mostrar para você a escolha de Abrão. Mas se você analisar e continuar lendo o texto, você vai ver que Abrão escolheu a melhor parte. Muito embora, aos olhos humanos, era a pior parte. Mas Ló, ele não escolheu, ele não fez uma boa escolha, ele perdeu a oportunidade, ele foi o primeiro a escolher, ele perdeu a oportunidade de fazer uma boa escolha. Haja visto, a descendência de Ló, ou da descendência de Ló, com as suas duas filhas, quando eles saem da terra de Sodoma, Deus, por misericórdia, ainda faz com que eles escapem da ira de Deus que veio sobre aquela região. Observa, Ló perdeu tudo que ele construiu, ou que estava construindo, porque ele estava debaixo de um local, ou em um local que estava debaixo da ira de Deus. E Ló perde tudo, foge, sua mulher, na saída, olha para trás, se torna uma estátua de sal, e as suas filhas, que haviam aprendido e assimilado a cultura de Sodoma e Gomorra, que dentre um dos grandes pecados que se cometia naquela região era o incesto, ou seja, sexo entre pais e filhos, coisa abominável aos olhos do Senhor. Mas, mesmo saindo daquelas terras e indo para Zoar, a Bíblia diz que Ló foi enganado pelas suas filhas e deitou-se com elas, e gerou duas gerações, dos amonitas e os moabitas, que foram inimigos de Israel. Olha o futuro de Ló. Olha o que ele gerou. Olha o que veio após essa escolha má que ele fez. Portanto, meu querido jovem, essa idade em que você está é a idade em que as emoções estão afloradas. Essa idade que você está é o momento da vida em que tudo em você está aflorando a flor da pele. Desejos sexuais, vontade de realização, emoção forte, adrenalina forte,
o apóstolo João, entendendo isso, ele disse: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A força está no seu vigor. É o momento de você aproveitar toda essa força e canalizá-la para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Não permita que o inimigo te engane com as belezas dessa vida. A propósito, beleza é passageiro, se vai. É apenas momento. A vida precisa ser real. A vida precisa ser encarada com seriedade, porque nós só temos uma vida para viver nessa terra e não mais. Ou aproveitemos a oportunidade, escolhemos, façamos as nossas escolhas certas, ou então nós vamos chorar o resto da nossa vida. O apóstolo São Paulo nos aconselha em Romanos, no capítulo 12, ele diz o seguinte para mim e para você: que nós devemos de ter inteiro entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nossas escolhas têm que ser racional, é isso que Paulo está dizendo. Nossas escolhas precisam ser pelos olhos da nossa alma e não pelos olhos físicos. Porque eu não sei o meu amanhã. Os meus olhos físicos não veem o meu amanhã. Mas o meu entendimento me faz pensar que, cumprindo a palavra de Deus e ficando debaixo das suas promessas, o Senhor mesmo nos abençoará no amanhã, se hoje nós fizermos a vontade dele e escolhermos ficar junto com ele. Eu termino essa palavra dizendo a você, meu querido jovem: decida a sua vida baseado na palavra do nosso eterno Deus. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Que Deus abençoe a sua vida, que nesses dias em que nós estamos passando de crise mundial, essa pandemia, nós temos muito tempo. Muitos de vocês talvez não estejam trabalhando, não estejam indo para o colégio, para as faculdades. Você tem todo o tempo necessário para conhecer a palavra de Deus, dedicar-se. Deixa um pouco os lazeres, abandone um pouco todos os entretenimentos que nós temos hoje, pela tecnologia que nos é oferecida, está ao nosso alcance. Deixe de lado, pegue a sua Bíblia, dobre o seu joelho e diga: Senhor, toma a minha vida e o meu amanhã e o meu futuro. E diga: me ajude a escolher o caminho certo para que eu não venha sofrer amanhã. Cuidado, a beleza pode esconder um mau caráter. Mas que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde e que o Senhor nos ajude para que a cada dia nós tenhamos o nosso Deus como aquele que abre os céus, abre a nossa visão para nós termos visões espirituais. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me concedeu agora para estar ministrando ao coração dos teus filhos. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os guarde. Que o Senhor os abençoe para que eles possam a cada dia mais ter mais entendimento e fazer escolhas certas, baseada na tua vontade. Abençoe a cada vida, é a minha oração, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, jovem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe agora e sempre.